Pra onde vais, então? Amém. Então seja louvado. Posso tirar, né? Posso. Ah, que bom. Certo. Vamos todo mundo ficar de pé só para a gente fazer a oração de iniciação? Rapidinho. Certo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia, Pai, mais um dia que o Senhor tem nos dado, tanto de bênçãos, tanto de aprendizado, quanto de disciplina também, Pai, porque apanhar também faz parte da nossa caminhada cristã. Que o Senhor possa vir agora estar conosco na nossa mente, no nosso coração, abrindo cada vez mais os nossos olhos, Pai, com mais clareza, possamos ver a Tua mensagem. Esteja com cada um de nós aqui, sempre nos abençoando, perdoando os nossos pecados, e faça com que aprendamos e colocamos nos nossos corações a mensagem de hoje. Que eu possa ser hoje o seu porta-voz. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite! Eita, rapaz, olha aí como a igreja é grande, né? Coisa legal. Eu me chamo Pedro, certo? Eu faço parte lá da igreja da Jurema. Aqui está todo o pessoal que... Uma galerinha que eu trouxe de lá, né? Originalmente era daqui, mas a gente roubou, desculpa, viu, gente? Mas, no caso, a gente vai fazer uma pequena conversinha hoje, tá certo? Qual é o tema? O tema é Senhor, eu vou, guia-me. Mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre uma pessoa que não foi. Olha só, coisa interessante, né? Que tal a gente parar para pensar aqui em Jonas? Vamos todo mundo abrir a Bíblia lá em Jonas? A partir do primeiro capítulo mesmo, viu? Todo mundo encontrou aí? Amém? Para quem não encontrou aí, tá bem facinho ali, depois de Obadias, Amós, ali no Velho Testamento, né? Quase que chegando no Novo. Todo mundo? Amém? Certo. Agora bora só falar um pouquinho. Gente, quem foi Jonas? Qual é a história mais marcante que a gente tem dele? Vocês podem falar aí, sem problema. Pregador fujão, né? Olha só, coisa interessante, o tema é justamente Senhor, eu vou, guia-me. Que história é essa, né? Coisa interessante. Vamos fazer uma leiturazinha aqui. A partir do versículo 1, certo? Vamos lá. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Pronto, primeiro a gente aqui tem a primeira parte, né? Ele foi chamado, certo? Eu costumo dizer que na nossa caminhada cristã, a gente é chamado toda hora, para falar a verdade. Todo momento a gente é requisitado na caminhada cristã. Ah, não, eu não sou chamado para fazer tal coisa, Só que às vezes a gente não está apto para poder ouvir, a gente não está apto para poder perceber que a gente está sendo requisitado, certo? No caso aqui, Jonas, ele foi requisitado para poder pregar contra Nínive, né? Que a maldade dela tinha subido até o trono de Deus, né? Tava tão feio o negócio lá que subiu até o trono de Deus, né? Por que então Jonas?
Jonas ali, ele era um homem ali, obviamente, capacitado. Capacitado. Se Deus chama, a gente é capacitado, obviamente, né? Deus, ele me colocou aqui hoje porque ele disse, olha, você é capacitado para fazer isso, certo? Se eu estivesse negando, eu estaria negando o que é a autoridade de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe do que eu sou feito. Ele sabe se eu posso ou não negar, senão ele nem chamaria, né? A mesma coisa da lei. A lei a gente não pode dizer, eu não posso fazer a lei, eu não consigo cumprir. Realmente, você sozinho não consegue, mas Deus com você, você consegue fazer, né? É assim que funciona. Bem, só abrir aqui minha colinha aqui rapidinho. Certo. Agora a gente aqui vai para algumas curiosidades, né? Você sabia que o livro de Jonas é um dos livros mais emocionantes de toda a Bíblia? O livro de Jonas prende a atenção de crianças, jovens e adultos. Esse livro, que pertence ao grupo dos profetas menores, inspirou hinos, séries, pinturas, filmes e peças. Realmente a gente escuta muito falar por aí, né? Principalmente as crianças na escola sabatina, tá? O Jonas, o pregador que foi engolido por um grande peixe, né, no caso. Dito isso, embora o livro contenha vários fatos mais famosos de toda a Bíblia, ele esteve sujeito à crítica. Por exemplo, muitos questionam de Jonas dizendo: é impossível para um ser humano viver 72 horas na barriga de um grande peixe. Cientificamente é impossível. Ora, mas quantas coisas impossíveis Deus não fez, né? É só a gente contar. Na Bíblia tem inúmeras. Que tal uma bem clássica? Quando Israel estava fugindo do faraó, né? Ali, para eles, é impossível a gente se safar. Nem sempre o impossível para a gente é impossível para Deus, né? Agora, bora continuar. Os descendentes ridicularizaram a história de Jonas porque é impossível para eles acreditar. No entanto, para os crentes esse não é o caso. E por quê? Porque nós acreditamos em milagres. Amém? Nós acreditamos no Deus que dividiu o Mar Vermelho em dois, para que seu povo pudesse atravessar como se fosse em terra seca. Sim. Aí, tá melhor? Tá, né? É pra tá, né? Corra boa, como Deus é bom. Sim, nós cremos em um Deus de milagres. E sabe o que mais? É esse Deus que o livro de Jonas nos mostra. E é esse Deus que eu desejo apresentar a você. O Deus Todo-Poderoso, soberano, misericordioso e cheio de graça, que sempre esteve e sempre estará disposto a dar uma oportunidade a todos que voltarem-se para Ele em arrependimento. Essa é a introdução da nossa história, certo? Então, que tal a gente recapitular? Primeiro, a gente é requisitado, certo? Tanto para pregação, existem várias maneiras de pregar, né? Tanto quanto uma simples conversa. Você está se você está na sua casa, você está falando sobre Deus, aquilo ali já é uma pregação, certo? Certo, né? A gente também pode, no louvor, pregar, né? Tanto as lindas letras que a gente acabou de louvar, isso chama atenção também. Isso mostra a nossa identidade, quem a gente é. A gente é cristão, a gente é crente, né? Isso mostra o quanto que a gente está empenhado nesse ministério, mesmo que seja apenas por fora, mas esse por fora também pode atingir outras pessoas, né? Você pode não estar tão bem espiritualmente, mas por incrível que pareça, Deus torna aquilo o essencial para outra pessoa que não é da igreja. O essencial para que ela se torne cristã, né? Tá, a gente já está entendendo bem. Agora bora continuar. O livro de Jonas começa com uma ordem dada por Deus ao profeta. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deixe-me começar perguntando: para onde Jonas foi enviado? Qual era a cidade de Nínive? Quais eram as características dela? Vocês podem responder agora. Por que Nínive era tão polêmica? Muita malícia, né? Muita maldade. Gente, eu vou contar até uma curiosidadezinha que eu descobri aqui mesmo. Eu não sabia disso enquanto eu não tinha pegado isso aqui para poder estudar, né? Nínive, quando Deus fala, a sua maldade subiu até a minha presença,
é usada uma expressão dessa apenas em outra parte da Bíblia, que é quando é falado de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Nínive estava a nível de Sodoma e Gomorra. E olha só, foi chamado Jonas para pregar contra a cidade. Impossível? Parece, né? Parece impossível. Eu tenho uma avó que ela é católica desde berço, se eu não me engano. Para ela tudo funciona do jeito dela e é tudo do jeito que ela crê, né? Na concepção de muitos, talvez até da minha mesma, no caso minha avó ela tem 92 anos, é impossível para ela se tornar cristã. Porque são mais de 30 anos eu e meu pai pregando com ela. A gente faz o culto todo dia do lado da cama dela, culto matutino, né? Todo dia ela participa do culto, sem falta. Para a gente é impossível, mas para Deus não é. Se a gente é requisitado, para Deus não é. Amém? Vamos continuar aqui. O profeta foi enviado à grande cidade de Nínive. Você já ouviu falar dessa cidade? De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 10, versos 8 a 11, Nínive pertencia ao grupo das cidades assírias fundadas pelo misterioso personagem chamado Nimrod, a quem as escrituras descrevem como um poderoso caçador diante da face do Senhor. Os assírios eram devotos de divindades pagãs. Eles adoravam o sol, a lua e as estrelas. Assim, Nínive, como as outras cidades, estava dedicada à idolatria. Ou seja, ela se juntava ali a várias outras cidades que eram inimigas do povo de Deus, né? Por outro lado, Nínive é descrita como uma cidade sanguinária. Agora vai ficar pior ainda. Vai marcar mais ainda na nossa cabeça. É impossível, impossível. É profundamente marcante que entre as características que a Bíblia enfatiza de Nínive, a violência de seus habitantes é o destaque. Quão violentos eram os ninivitas? Em um documento escrito por um dos reis de Nínive, ele descreveu o grau de crueldade e violência. Eu construí um muro em frente da cidade e esfolava todos os chefes que haviam se levantado contra mim, e cobri o pilar com a pele deles. Alguns deles eu trancava dentro do pilar, outros eu pendurava no pilar com varas, e outros eu amarrava com varas ao redor do pilar. Eu cortava os membros dos oficiais reais que tinham se rebelado contra mim. Eu queimava muitos cativos no meio deles, com fogo, e muitos deles eu mantinha como reféns. Muitos deles tiveram seus narizes, orelhas e dedos cortados fora, e muitos tiveram seus olhos arrancados. Eu fazia uma pilha com os vivos, decapitava alguns e pendurava suas cabeças nos troncos das árvores ao redor de toda a cidade. E eu matava seu filho mais novo, seu filho mais velho e sua mulher, queimados. Rapaz, pesado, né? É para se falar isso no culto, cara. Então, essa era a situação de Nínive. Como Jonas ia pregar numa cidade tão sanguinária desse jeito? Na nossa percepção, talvez ele iria, não dá. Se eu for, qualquer coisa que eu falar ao contrário do que eles pensam, eu vou morrer. Simplesmente isso, né? Mas quem foi que mandou? Foi Deus, certo? No nosso caso, como eu falei, a gente é requisitado toda hora para a gente fazer parte do evangelho mesmo, não para sentar no banco. Todo momento. Se a gente não percebe, falta mais alguma coisa. A todo momento, a gente é chamado. Eu lembro até que, uma vez eu estava no comércio, né, trabalhando no comércio, e eu tinha conhecido um homem que trabalhava lá, né? Ele trabalhava lá há 2 anos, e eu tinha começado faz pouco tempo, fiquei 3 meses, se eu não me engano, naquele comércio. Mas o mais incrível é que, aonde a gente vai, se a gente realmente estiver na vontade de Deus, a gente consegue levar a espiritualidade para as outras pessoas. O Espírito Santo mesmo, certo? Eu ali estava no meu local de trabalho, mas eu consegui trazer um homem sincero para estudar a Bíblia, certo? Isso o quê? Nos dias normais. Eu estava lá, cortando frango, né? Que era meus trabalhos lá, cortando frango, aí no todo o comércio. Eu fazia de tudo lá, não era apenas uma única coisa. Mas é esse o nosso trabalho. É esse o nosso dever. Olha só, coisa interessante, né?
Qual é o seu dever aqui? Por que os anjos não evangelizam por nós? A gente tem um certo dever, né? Qual é? Evangelizar, né? É isso mesmo? Estou certo, né? Amém? Nosso dever é evangelizar. Esse é o nosso dever na terra. Senão os próprios anjos iam evangelizar as outras pessoas, né? Mas Deus colocou a responsabilidade na gente. E se a gente lembrar do negocinho que sempre é falado, Deus ele não coloca obstáculos que a gente não pode vencer. Se Ele colocou na nossa cruz esse peso, a gente consegue carregar. Com a ajuda dele, mas a gente consegue carregar. Amém? Bora continuar aqui. Assim eram os reis de Nínive, sanguinários, cruéis, violentos. E como se tudo isso não fosse o suficiente, a cidade foi dedicada à imoralidade e ao vício. Note que em Jonas 1:2, Deus diz que a maldade de Nínive havia subido até sua presença. É interessante, mas essa mesma expressão Deus usou para descrever a condição moral em que os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra se encontravam. Era o que eu tinha mencionado. Podemos concluir que Nínive era uma cidade dedicada à idolatria, à violência e ao vício, em que os habitantes, segundo Jonas 4:11, não tinham nenhum discernimento moral. O que é uma pessoa que tem moral? Uma pessoa correta, certo? Uma pessoa que tem ali todo uma boa moral, né? Um bom caráter, uma pessoa correta, uma pessoa justa, né? Uma pessoa... Você bate o olho e você já... Não, esse cara tem boa moral, tem boa conduta, né? Esses outros tipos de pessoa, no caso o que foi contado aqui, não tinha moral nenhuma. O certo e errado foi deturpado. E o pior é que a gente é rodeado de pessoas assim. No trânsito, é o mais clássico. Pessoa, se você presta atenção no trânsito, você começa a perceber. A pessoa passa de faixa sem ligar a seta, a pessoa atravessa sinal vermelho, dentre outras, várias outras infrações de trânsito. Por que ela faz aquilo? Ela sabe que aquilo é errado, certo? Mas ela faz por quê? Já foi deturpado. Aquilo ali não corrói ela mais, aquilo ali não prende mais ela no remorso, né? Qual seria outra palavra que eu posso utilizar? É o fora da lei, né? A pessoa ali ela já não tem mais discernimento para poder falar, não, isso aqui está errado. No dia que ela passar no sinal vermelho de novo, ela não vai sentir, não, o que eu fiz está errado. Gente, uma multa pode chegar. Na verdade, uma pessoa de uma boa moral não tem medo nem da multa. Ela sabe que é errado, ela se preocupa com aquilo que está errado, né? Esse era o povo de Nínive. Complicado, né? Agora a gente pensa, se você fosse requisitado para poder ir num lugar desse, não precisa responder. Muitos aqui, tenho quase certeza que não iriam. Né? Eu mesmo, talvez um bom tempo atrás aí, eu não iria. É impossível. Né? Vamos continuar. É isso aí, querido amigo. Nosso Deus é um Deus que dá muitas oportunidades. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versos 11, uma das mensagens de Deus mais comoventes é: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Deus estende uma segunda oportunidade a todos aqueles que, como os habitantes de Nínive, vivem uma vida de pecado e de maldade. Certo? Para poder a gente entender agora esse texto, bora continuar lendo aqui, rapidinho. Do texto 2, do versículo 2 em diante. No caso, como a minha Bíblia é a linguagem de hoje, né, talvez alguns se confundam, tem alguém aqui, algum voluntário que poderia ler? Do versículo 2 aqui até o 6. Capítulo 1, versículo 2, é isso. Dia dos Pais Mercado Livre. Eletrônicos com até 35% de desconto. Compre agora mesmo.
Isso, certo. Amém. Agora a gente vai partir para essa parte, certo? O que está acontecendo aqui? Jonas, ele foi requisitado para poder pregar, né, contra Nínive. E o que foi que ele fez? Ele pegou um navio e foi para outro lado. Se eu não me engano aqui, tem até uma explicação dizendo de onde é que fica Jope, se eu não me engano. Mas caso eu não encontre aqui, eu lembro mesmo de cabeça. Certo. A cidade que ele precisava ir era Nínive. Segundo estudiosos, a casa, no caso Nínive, ficava a 800 quilômetros da casa de Jonas, ao leste da casa de Jonas. Ele foi para Jope, que fica a 4.500 quilômetros a oeste da casa de Jonas. Olha só, rapaz, ele realmente fugiu, né? Cara, ele realmente fugiu da requisição de Deus. Ele achava que era realmente impossível. Ele não queria ir de jeito nenhum. E para piorar, quando estava tendo ali a tempestade, né? Ele foi dormir, olha só, foi dormir. Sem remorso algum, sem nenhum tipo de peso na consciência. Ele dormiu profundamente, não é isso que diz a Bíblia? Dormiu profundamente, sem total. Mas aí é que entra a segunda chance da palavra de Deus. A segunda chance que a gente vive recebendo, né? A gente sempre vive recebendo essa segunda chance. Porque a gente erra todo dia, né? Nós somos pecadores, pecadores em busca de perfeição, mas somos pecadores ainda. É uma segunda chance que Deus misericordiamente dá para cada um de nós. Certo? Bora continuar aqui rapidinho. Deus dá uma segunda chance a todos aqueles que perderam sua direção moral. Deus estende essa segunda oportunidade porque o desejo dele é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora vamos voltar ao livro de Jonas. E me permita fazer uma pergunta. O que Jonas fez quando lhe foi ordenado ir até Nínive? Ele cumpriu a ordem dada ao Senhor? Não. Né? Eu gostaria de poder responder essa pergunta com um estrondoso sim, mas infelizmente a Bíblia diz que Jonas, o profeta, recusou sua responsabilidade. Vamos olhar com atenção a atitude do profeta. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Para onde Jonas fugiu? Ele foi para Tarsis, de acordo com os estudiosos. No caso era Tarsis, né? Não era Jope. Você acredita? O profeta de Deus estava fugindo da responsabilidade. Ele estava indo para o outro lado. Deus o enviou para o leste e Jonas estava indo para o oeste. Jonas não apenas se afastou da responsabilidade, mas também ficou indiferente à situação. A história nos conta que Jonas estava a caminho de Tarsis e uma grande tempestade atingiu o barco, de tal forma que ele quase se arrebentou. A tempestade era tão forte que os marinheiros, tomados de medo, jogaram toda a carga no mar e começaram a clamar aos seus deuses. O que Jonas estava fazendo no meio dessa situação? Estava dormindo. Curiosamente, Jonas dormia profundamente. Você compreende as ações dele? Como ele poderia estar dormindo durante uma tempestade? Jonas não tinha apenas fugido da sua responsabilidade, mas agora estava indiferente ao que estava acontecendo ao seu redor. Isso não era triste? Foi então que o profeta indiferente foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe, né? Precisamos enfatizar que esse grande peixe que engoliu o profeta foi preparado pelo próprio Deus. É uma punição? Mas, para que propósito Deus preparou aquele peixe? O profeta morreu na barriga do grande peixe? Não. O grande peixe foi a maneira que Deus usou para direcionar Jonas ao propósito pelo qual ele havia sido chamado. Certo. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho esse texto, né? Uma coisa interessante é que, tipo assim, na oração que eu tinha acabado de fazer, eu falei que, no caso, a disciplina também faz parte da caminhada cristã, né? Não é isso? A gente apanha do pai e da mãe para quê? Para aprender, né? Para ser, né? Tem que apanhar, né? Faz parte da vida.
É preciso. Se a gente faz algo de errado, a gente precisa apanhar dos nossos pais, né? Deus, ele é o quê? Ele é pai. Então, às vezes, para poder te salvar e me salvar, ele precisa dar um puxãozinho de orelha, né? Para poder me salvar e te salvar, ele precisa fazer algo que eu não gosto, que é apanhar, né? Ah, não, eu quero sorvete, quero sorvete. Não. E se comporte, senão vai apanhar. Essa é uma questão que a gente tem que compreender bem. A gente precisa aprender a apanhar. Às vezes aquilo que acontece na escola, ou no trabalho, ou em casa, rapaz, foi tão ruim, porque Deus deixou isso. Se a gente parar para pensar, né, às vezes se não tivesse acontecido tal coisa, você não teria se salvado. Vou contar uma historinha de uma mulher que ela era surfista. Ela gostava muito de surfar naquelas ondas radicais, altíssimas ondas, né? Ela estava lá surfando e sofreu um acidente. Ela ficou tetraplégica, que é quando a pessoa ela perde os movimentos daqui para baixo, sem poder se mexer. Só que no depoimento dela, ela falou que ela nunca esteve mais perto de Deus naquele momento. Ela se apegou tanto a Deus que ela falou que se não fosse por aquilo, ela tinha se perdido. Gente, Deus, Ele nos ama tanto que às vezes Ele precisa fazer coisas que a gente não gosta para te salvar, para me salvar. Amém? É esse o propósito de Deus, né? Agora, então nas nossas orações o que a gente deve pedir? Senhor, me ajuda a saber apanhar, né? Porque ao invés da gente apenas reclamar da vida, apenas da gente colocar a culpa nos outros, a gente tem que ser agradecido. Deus, Ele utiliza de todas as formas para te salvar porque Ele te ama. Amém? Vamos continuar aqui. No caso, eu até esqueci de mencionar também um outro personagem, né? Jó, né? Que apanhou tanto. Senhor, eu te conhecia apenas no ver, né? Agora eu te conheço no ouvir também, né? Olha só que bênção. E aconteceu tudo aquilo, né? A gente precisa apanhar para poder crescer. A espada, no caso a katana, uma espada japonesa muito conhecida, ela é colocada na fornalha, esquentada bastante, e depois martelada ali para poder tirar as impurezas. E é uma das espadas mais fortes que tem, que com 2 tipos de aço. Mas por quê? Ela precisou passar por todo aquele momento duro, né? Por um momento de deserto, um momento de montanha, né? Para atravessar. Agora vamos continuar. As Escrituras salientam que Deus falou com Jonas uma segunda vez. Eu acredito que Deus quer que você e eu entendamos que Ele também dá uma segunda chance ao crente que de forma rebelde e indiferente recusa sua responsabilidade. Deus dá uma segunda chance, querido irmão e irmã, aos que têm estado indiferentes à crise em que se encontram. Deus lhe concede uma segunda chance, querido jovem, que rejeitou o chamado de Deus. Sim, Deus concede uma segunda chance a você que, como Jonas, não cumpriu o propósito do seu chamado. Eu posso ter negado várias vezes o propósito de Deus, né? Mas eu não quero isso. Eu quero dizer sim toda vez ao chamado de Deus. Porque Ele sabe que eu posso cumprir. E ao mesmo tempo você também pode. Certo? Amém? É encorajador saber que Deus é um Deus de múltiplas oportunidades. É reconfortante entender que Deus concede uma segunda chance não apenas para aqueles que vivem em pecado, mas também para os que creem que fugiram com indiferença de suas responsabilidades. Muito tempo atrás, eu li a história de um jovem jogador de futebol que jogava pela Universidade da Califórnia durante o jogo de um campeonato. Esse jovem recuperou a bola, mas se confundiu e correu na direção errada. Um jogador do mesmo time o interceptou mesmo antes que ele fizesse pontos contra a própria equipe. No intervalo, todos os jogadores foram para o vestiário e se sentaram, imaginando o que o treinador iria dizer a eles.
E aquele jovem sentado sozinho com a toalha sobre a sua cabeça chorava. Então, muito provavelmente era um time ali muito importante, né? Um momento ali muito decisivo para o time. E ele comete um vacilo desses, né? Muito provavelmente não deveria voltar de jeito nenhum para a partida. Quando o time estava pronto para voltar ao campo, para o segundo tempo, foi surpreendido pelo treinador quando ele anunciou que os mesmos jogadores que começaram no primeiro tempo começariam o segundo também. Todos saíram do vestiário com exceção daquele jovem jogador. Ele não queria se mover. O treinador virou-se uma segunda vez para chamá-lo e viu que lágrimas escorriam pelo seu rosto. O jogador disse: treinador, eu não consigo. Eu pus o Senhor em perigo. Eu levei a Universidade da Califórnia à desonra. Eu não posso enfrentar a torcida no estádio novamente. O treinador colocou sua mão nas costas do jogador e disse: levante-se e saia mais uma vez. O jogo está apenas no primeiro tempo. Ou seja, é como se não houvesse tido erro. Amigos, quando eu penso nessa história, eu digo comigo mesmo: que grande treinador. Mas quando eu leio a história de Jonas e a história de centenas de pessoas como ele, eu digo: que grande Deus, que nos dá outras oportunidades repetidas vezes. Amigos, se como os ninivitas você também está vivendo longe de Deus, hoje o Senhor lhe estende uma segunda chance. Irmãos e irmãs, se como Jonas você fugiu da responsabilidade, Deus também lhe dá uma segunda chance. Amém? Deus lhe dá uma segunda chance hoje, para fazer o trabalho que você não fez ontem. É como se não tivesse havido erro, porque seu arrependimento chegou até o Senhor. Se hoje você está arrependido, Deus ele esquece e joga nas profundezas do mar. Amém? Hoje você tem uma segunda chance para poder melhorar, uma segunda chance para poder evangelizar, fazer o trabalho do verdadeiro cristão. Mesmo que seja apenas numa conversa, mas que não seja uma conversa trivial, seja uma conversa que tenha valor nutricional, Deus. Amém? A gente apanha, né, dia após dia, com certeza aí tentando fazer o nosso melhor, né? Mas a gente às vezes pode acabar esquecendo do nosso propósito aqui na Terra, né? Que é evangelizar, que é realmente você mostrar a palavra. Se você é devoto, você consegue mostrar para outra pessoa a fé que você tem, né? Não tem como você não mostrar uma fé que você não tem. É impossível. Mas Deus ele lhe capacita para isso. Senhor, eu vou, mas guia-me, me capacita. Se o Senhor está me chamando, eu posso. Me capacita, né? Cada um de nós aqui, que possamos aproveitar a segunda chance que Deus nos dá. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado mais uma vez por esse dia, um dia abençoado, um dia na Tua presença, um dia de vitória, Pai. Hoje nós entendemos que nós somos capazes de mostrar ao mundo que o Senhor existe, que o Senhor ama, que o Senhor é paz, que o Senhor quer cada um de nós no céu. Que o Senhor possa vir agora estar conosco, perdoando os nossos pecados, fazendo com que tenhamos cada vez mais fé, mais força, mais vontade. Leva-nos para casa na Tua santa presença. Esteja com cada um de nós aqui no nosso restante de semana também. Tanto nós aqui, representantes de família, ou pessoas que não conseguiram vir hoje, mas o Senhor entende, Pai. Esteja mais uma vez conosco. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.